Capítulo 7. Guia do usuário para o universo. Toda a sua vida pode mudar em um segundo, sem que você jamais venha sequer a saber quando isso acontecerá. Do filme Antes e Depois, Before and After, conforme citado por Laurence Gallian em The Sun at Midnight, The Revealed Mysteries of the Alubert Surface. Cada ser humano é o autor de sua própria saúde ou de sua própria doença. Buda, cerca de 563 anos antes de Cristo, cerca de 483 antes de Cristo. Anos atrás, assisti a um episódio da Jornada nas Estrelas, a nova geração Star Trek, The Next Generation, que mudou tudo em que eu acreditava sobre realidade virtual. A linha da história começa com a tripulação da Enterprise explorando uma área não mapeada do espaço profundo. Nesse episódio em particular, ela faz a surpreendente descoberta de que um sol distante está prestes a explodir em uma supernova. O que torna esse evento tão significativo é o fato de que ele acontece em um sistema solar com um planeta semelhante à Terra, que sustenta a vida humana. Pessoas que têm a certeza de que serão destruídas em poucas horas pela explosão de seu Sol. O problema surge do anseio da tripulação da Enterprise para salvar aqueles seres humanos, o que se opõe à sua diretriz básica de evitar, a todo custo, perturbar o desenvolvimento de qualquer civilização menos avançada. Se o capitão e sua equipe subitamente os teleportassem para o planeta em uma missão de resgate, eles certamente seriam considerados deuses pela civilização em desenvolvimento, e essas percepções mudariam para sempre o curso de sua história. Mas não se preocupem. Para salvar os habitantes sem ofendê-los, com a perspectiva delusória de uma nova religião, a tripulação imagina um plano brilhante. Usando seus recursos de teletransporte e realidade virtual, os quais estão atualmente em vários estágios de desenvolvimento no mundo real, eles decidem esperar até que a noite chegue e os habitantes do planeta estejam dormindo. Em seguida, eles teleportam cuidadosamente toda a população para uma simulação na Enterprise projetada para imitar sua realidade, uma realidade virtual. Depois disso, eles os levariam a um novo lar em outro sistema solar que os faz sentir e que funciona exatamente como seu planeta em vias de ser destruído. Quando as pessoas acordarem de seu sono, elas nunca saberão o que aconteceu. Elas não saberão que dispararam pelo espaço a uma velocidade de 1 zilhão de quilômetros por hora na realidade virtual de um mundo simulado. E se eles suspeitassem que algo aconteceu, isso lhes pareceria apenas um sonho. Para eles, tudo soaria perfeitamente normal. Eles logo se encontrariam em um mundo seguro e familiar e nunca o conheceriam de maneira diferente. No entanto, até mesmo os melhores planos podem dar errado, e os eventos nesse episódio em particular não constituem exceção. De início, tudo parece dar certo. Enquanto dormiam, os habitantes são teleportados para a sua realidade virtual. Quando eles acordam, aceitam o local em que se encontram como sua situação real. Eles se mantêm assim, isto é, até que os sistemas de energias da nave estelar falhem e não conseguem mais manter ativa a simulação do computador. De repente, a realidade virtual começa a desmoronar. As rochas piscam, descolorem e ficam transparentes. O firmamento muda do céu azul para a cúpula de holodeck da nave estelar, e os técnicos que eram invisíveis para os habitantes presos à simulação aparecem repentinamente. E nem precisaria dizer que todo o enredo muda, e o bem-intencionado resgate torna-se um exercício em sensibilidade, verdade e emoção humana. Meu ponto essencial é simplesmente este. Os habitantes do planeta não sabiam que estavam em uma realidade virtual até que ela começou a falhar. Essa é toda a ideia de uma simulação. Supõe-se que ela seja tão real que podemos usá-la para dominar nossas habilidades como pilotos, atletas ou criadores, como se ela fosse coisa real. Então, se estivéssemos em uma simulação virtual projetada para imitar uma dimensão superior ou um céu aqui na Terra, será que algum dia saberíamos disso? A vida é real ou é um sonho?
podemos dizer qual a diferença? Quando algo é verdadeiro, não é incomum descobrir que a verdade aparece em vários lugares diferentes e de várias maneiras. Nossa experiência da beleza em outras pessoas é um exemplo perfeito. Quando encontramos pessoas que nos atraem porque as reconhecemos como verdadeiramente belas, por dentro e por fora, sua beleza é atemporal e permanente. Como as vemos por meio de nossa percepção de atratividade, não importa o quão estreitamente examinemos suas vidas, elas permanecem belas para nós. Eles são belas, eles são belas quando acordam e se levantam, quando fazem seu trabalho, quando cometem erros e no fim do dia. Lançando luz sobre esse fenômeno, o poeta elisabetano Fulk Greville afirmou: o critério da verdadeira beleza é que ela aumenta ao ser examinada. Assim como Greville acreditava que a beleza se sustentava sob exame minucioso, esperamos que o tema subjacente a uma verdade universal permaneça consistente por mais que o exploremos. O dilúvio bíblico oferece um exemplo perfeito desse tema. Ao longo de toda a história e das culturas, a narrativa do imenso dilúvio é recontada ao redor do mundo. Narrada em vários continentes, em diferentes idiomas e envolvendo diversas pessoas, os detalhes e o resultado são quase idênticos. É esse tema consistente, bem como as evidências que o sustentam, que nos leva a acreditar que em algum ponto do nosso passado distante, um grande dilúvio realmente ocorreu. Apresentando pontos em comum com a maneira como o relato do dilúvio aparece em muitas tradições, o nascimento do universo e a história de nossas origens são recontados com uma consistência notável em diferentes visões de mundo. A linha de base que entretece conjuntamente essas narrativas é a descrição do nosso mundo como um sonho, ilusão, projeção de coisas que acontecem em outro domínio. E agora precisamos considerar, entre essas visões, as novas evidências de que a Terra é uma simulação. Quando pensamos em tal possibilidade, reconhecemos que ela não é tão diferente das ideias que formam a base para quase todas as mais importantes tradições espirituais da atualidade. Em uma linha que vai da cosmologia hinduísta, a qual descreve o universo como um sonho de Vishnu, até a visão sustentada pelo povo de Kalahari, do sul da África, a qual afirma que estamos sonhando nossa própria existência. As tradições espirituais retratam nossa realidade, considerando-a como a sombra de outra realidade, uma realidade que é ainda mais real do que esta que vivemos. O que é interessante aqui é fato de que o tema das narrativas não muda. Independentemente de quando elas começaram, a ideia de que este mundo é ilusório é uma constante, mesmo nos relatos mais antigos da criação. Por exemplo, os habitantes aborígenes da Austrália podem ser rastreados ao longo de uma linhagem de sangue contínua que começou há pelo menos 50 mil anos e possivelmente antes. Durante todo esse imenso período, sua narrativa da criação foi preservada. Assim como novas teorias sugerem que o antigo programador moldou o nosso mundo, os aborígenes descrevem os Wandinas, os seres ancestrais que criaram este mundo sonhando com sua existência. O que é importante aqui é que cada uma dessas tradições descreve nossa conexão com outro reino além daquele que podemos perceber do nosso ponto de vista aqui na Terra. Durante sua vida, o físico pioneiro Davi Bohm nos ofereceu uma visão de mundo semelhante em linguagem moderna. Por meio de expressões como ordem implicada e ordem explicada, Bohm via nosso mundo como a sombra ou projeção de eventos que estão acontecendo em algum outro lugar. Em sua visão, esse algum lugar era uma realidade mais profunda de onde emergem os eventos do nosso mundo. De maneira semelhante aos ensinamentos de tradições indígenas, a obra de Bohm demonstrou que esse outro reino é muito real, talvez ainda mais real do que a nossa realidade. Novamente, o que acontece é que não conseguimos vê-la de onde estamos agora, exceto pela sua linguagem, essas perspectivas paralelizam o que as grandes religiões têm proclamado ao longo dos séculos. O tema que elas compartilham é o de que vivemos em um mundo temporário no qual estamos nos testando, nos treinando e nos preparando para alguma coisa que ainda está por vir, em um reino que ainda não nos é visível. Embora as narrativas sobre exatamente o que é essa alguma coisa e sobre como podemos chegar lá variem entre as tradições,
Todas parecem lidar com o poder da crença e com nossa capacidade para acreditar que os desejos do nosso coração podem trazer esse mistério à existência. Dessa perspectiva, quando nos encontramos em situações que nos desafiam e nos testam, estamos, na verdade, aprimorando nossas habilidades de crença para uso em um lugar identificado por nomes que se estendem de nirvana e de quinto mundo a dimensões superiores e ao céu. No caso de falharmos em dominar essas forças aqui, recebemos uma oportunidade adicional, sob condições ainda mais intensas, em outro sonho, que as tradições cristãs simplesmente chamam de inferno. É a partir dessas crenças antigas que a ideia de vida como uma simulação fica realmente interessante. E se estivéssemos vivendo em uma simulação, saberíamos disso? Quando, como cientista, comecei a considerar nosso mundo como uma simulação e a crença como uma linguagem da maestria, a primeira questão que me veio à mente era: por quê? Qual seria o propósito? Que fim poderia possivelmente justificar o esforço necessário para criar uma realidade artificial do tamanho de todo o universo? Minha primeira iniciativa foi examinar as expressões simulação e realidade virtual para saber o que realmente significam. As definições que encontrei me permitiram aproximar mais um passo da resposta à minha pergunta inicial. A American Heritage College Dictionary define realidade virtual como a simulação de computador de um sistema real ou imaginário que permite ao usuário realizar operações no sistema simulado e mostrar os efeitos em tempo real. Em outras palavras, é um ambiente artificial de ação e realimentação, no qual podemos descobrir os efeitos do nosso comportamento e as consequências de nossa conduta em um ambiente seguro. Embora essa definição seja interessante, quando a combinamos com a descrição de uma simulação, ela oferece um contexto moderno para algumas das mais misteriosas tradições religiosas do passado, especialmente aquelas que descrevem nossas possibilidades milagrosas. A definição de simulação, pelo mesmo dicionário etimológico, é breve, mas poderosa. A imitação ou representação de uma situação potencial. Essa definição não soa estranhamente semelhante à nossa experiência da Terra em relação ao céu. Quando juntamos essas duas definições e as consideramos no contexto de nossas crenças mais profundas e de nossas mais estimadas tradições espirituais, as implicações que resultam dessa junção são desconcertantes. Elas descrevem precisamente as mesmas informações que nos são comunicadas por textos milenares, especificamente que estamos vivendo na representação temporária de uma situação potencial, o céu ou uma dimensão superior, que nos permite aprender as regras aqui antes de chegarmos à coisa real. Talvez seja essa a melhor maneira de pensar no que está acontecendo atualmente em nosso mundo.